Então vamos falar agora sobre os 5 pilares da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver e praticar a inteligência emocional. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento, é o conhecer-se. A gente já tem falado aqui, né, no workshop bastante sobre isso, sobre a questão das nossas emoções, sobre nos conhecermos. E aqui eu quero reforçar algumas coisas, tá? Que quando a gente, de fato, entra nessa jornada de autoconhecimento, porque não é uma ação pontual, é uma jornada, a gente trabalha a nossa percepção de mundo, né? Então, quem sou eu de fato? Quem sou eu na essência? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver? E aí eu posso usar isso ao meu favor, aquilo que são meus dons, né? Os meus valores, que nós já falamos bastante sobre isso. Então, o autoconhecimento, ele nos potencializa, né? Ele nos dá a oportunidade de nós entendermos quem somos na essência. Por quê? Porque todo ser humano, por conta da nossa necessidade de sermos aceitos e reconhecidos, a gente acaba olhando muito para fora, muito para o julgamento das pessoas e para o que dizem ao nosso respeito. E pouco nós olhamos para quem de fato nós somos, o que de fato nós queremos. Então, o meu convite aqui é que você realmente pare para pensar sobre a sua própria ótica, quem você é, né? E a partir daí sim você defina os seus objetivos, as suas metas, onde você quer chegar, o que faz sentido para você, o que não faz, quais são os seus limites, até para que você possa estabelecer de uma maneira assertiva esse limite com as outras pessoas também e comunicá-los. Então, gestão das emoções é feita a partir do momento que eu conheço essas emoções. Então, após o autoconhecimento, eu consigo, conforme eu me conheço, gerenciar melhor as emoções que eu sinto. E aí eu consigo trabalhá-las, né? Então, quando eu anoto, consigo fazer um balanço, quais sentimentos que eu estou tendo mais frequentemente, quais as formas como eu lido com esses sentimentos. Então, segundo Daniel Goleman, a consciência das emoções é um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência. Ao controlar essas emoções no sentido de monitorá-las, é importante entender a diferença entre dois conceitos, que é a de autopercepção, que se refere ao que entendemos e percebemos, e a heteropercepção, que diz respeito ao modo como os outros enxergam a mesma situação. Então, muitas vezes, através da primeira, a gente acha que o nosso modo de agir é o assertivo. No entanto, tem pessoas ao nosso redor que podem interpretar as nossas ações como as de uma pessoa ríspida, por exemplo. Então, nem sempre o que as pessoas enxergam não necessariamente é o que a gente está pensando que está passando de informação. Entender isso e observar, receber feedbacks, por exemplo, é de suma importância para o nosso crescimento. A motivação ou senso de propósito, ele tem muito a ver com a nossa automotivação, né? O que nos move? Né? Então, de fato, a gente gosta do que a gente está fazendo, a gente levanta todos os dias com vontade de desempenhar um bom trabalho, e o que faz com que a gente se mova nesse sentido. Então, ter um propósito claro, entender o que nos motiva, também nos ajuda, porque você não fica dependente apenas de motivações externas, mas você precisa entender qual que é a motivação intrínseca, né? Ou seja, o que está acontecendo aí internamente. E nesse ponto, é preciso acreditar que dá para mudar. Não existe eu sou assim mesmo, né? É neste momento que a automotivação mostra sua importância também, como um dos pilares fundamentais. Porque é fundamental você investir em mudança, investir em algo que possibilitará maior crescimento no seu trabalho, nos relacionamentos. Então, enquanto você está disposto a mudar, o quanto você está disposto a se conhecer, a confrontar, de repente, coisas que são coisas que você acredita há muitos anos
e se questionar se aquilo realmente ainda faz sentido. Então lembre-se do investimento na sua mudança e nos benefícios pessoais e profissionais que o domínio da inteligência emocional te trará. Isso com certeza pode te motivar a realizar as mudanças que você precisa. Empatia. Então a gente ouve falar da empatia como nos colocarmos no lugar do outro. Eu, pessoalmente, acredito que não é possível muitas vezes se colocar no lugar do outro. É muito forte isso. Mas a gente pode se colocar no lugar com o outro. Se mostrar ali próximo, conectado. A gente, de fato, ouvir genuinamente, ter uma escuta ativa. Isso aproxima as pessoas, faz com que a gente entenda e se interesse pelo contexto. Aí você pode falar, Lucélia, mas no que isso pode me ajudar e tem a ver com a inteligência emocional? Numa situação de conflito, por exemplo, é muito importante a gente entender não só as nossas próprias necessidades, mas que necessidades tem ali do outro lado. O que o outro está trazendo que de repente está gerando aquele conflito, que é uma necessidade dele que não está sendo também atendida. E a empatia é uma escolha. Então, também é algo que a gente precisa iniciar uma jornada consciente. Então, eu escolho ser empático. Eu escolho ter uma escuta ativa. Eu escolho, de fato, ao sentar para ouvir alguém, ouvir genuinamente. Então, aqui o que você pode fazer é, ao conversar com alguém, praticar dessa forma. O quanto você interrompe, por exemplo, ao conversar com alguém, ou não interrompe, o quanto sua mente você acaba pensando em outras coisas enquanto você está ouvindo a pessoa e acaba não estando tão presente no momento daquela conversa, no momento daquele diálogo, ou mesmo numa situação de conflito, o quanto você está voltado para você mesmo. Então, essa é uma forma de exercitar, de fato, a empatia. Eu vou deixar para vocês também um vídeo que fala sobre empatia de uma maneira muito bacana, que eu acho que pode trazer um pouco mais de aprofundamento sobre esse conceito. Relacionamentos ou habilidades sociais. Sempre precisaremos do outro, e a gente tem que ter isso muito claro. Somos parte de um todo maior, né? Um organismo social. E para se relacionar bem socialmente é fundamental o equilíbrio entre empatia, entre a gestão das emoções ou autocontrole e o autoconhecimento. Conhecer e se relacionar com pessoas é conhecer possibilidades. Quanto mais você domina a empatia, mais você constrói relações positivas e saudáveis, tanto no âmbito familiar quanto no profissional. Então é importante saber se relacionar interpessoalmente. Inclusive, eu tenho módulos no treinamento referente a relações humanas e a inteligência relacional, e também trabalho muito isso nos atendimentos como coach. Você precisa conseguir transitar entre os grupos, né, relacionando-se bem com eles. É um dos pilares, com certeza, de grande importância. Então, os relacionamentos baseados no respeito são, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de criar um ambiente positivo ao seu redor. Conseguir transitar entre as pessoas, entre equipes, relacionando-se bem com eles, é primordial. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre colaboração. Vamos ver o quanto que a gente consegue identificar do que a gente viu até agora.
E aí o resultado da falta de inteligência emocional. Eles se conectam, pensam e usam a inteligência emocional.